Luciano do São Paulo foi mais decisivo que Neymar e Gabigol? Calma, antes de me xingar, bora pros números. Nada de carreira, nada de nome pesado e nada de Champions League. A pergunta aqui é muito simples. Quem foi mais decisivo em 2025 e está sendo mais decisivo em 2026? E se você gosta de futebol analisado, com dados e com contexto, já se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho de notificações, porque esse vídeo aqui vai incomodar muita gente. Quando a gente fala de decisão no futebol, a maioria dos torcedores pensam em camisa pesada, em jogador midiático, em carreira internacional. Mas futebol decide no campo, jogo após jogo. Por isso, hoje eu só vou analisar 3 aspectos: jogos, gols e número de assistências. Tudo focado aí no desempenho desses 3 jogadores em 2025 e nesse início de 2026. E o Luciano entra nessa história e temos muita coisa para falar do camisa 10 do São Paulo. Por isso, eu quero começar aqui falando dele, do Luciano, que participou em 2025 de 56 jogos, fez aí uma média de 17 gols, deu cerca de 7 assistências e ainda participou diretamente de 23 lances que resultaram em gols para o São Paulo. Esses números colocam o Luciano como o jogador mais decisivo da equipe do Tricolor na temporada. E aqui tem um ponto muito importante. O Luciano, ele não joga em um time dominante que tem aí chances e oportunidades de gols durante toda a partida. E mesmo assim, ele foi decisivo em mata-mata, em jogos importantes e em momentos de crise da equipe do São Paulo. Ele sempre esteve ali, sendo um líder dentro de campo e ajudando muito e sendo decisivo com a camisa do São Paulo. E eu até concordo que o Luciano não é o jogador mais técnico do futebol brasileiro, mas não podemos deixar de registrar que Luciano foi sim um dos jogadores mais confiáveis do futebol brasileiro na temporada de 2025, onde ele conseguiu manter uma boa regularidade, participar aí das jogadas que resultaram em gols do São Paulo, dando assistência, também marcando gols em jogos importantes, em jogos decisivos e sendo um dos destaques com a camisa do São Paulo. E agora vamos falar dele, Gabigol, ex-ídolo do Flamengo, que depois teve uma passagem pelo Cruzeiro, uma passagem aí muito negativa, que não contribuiu nada com a carreira do atleta, que acabou errando o pênalti, que foi estopim aí para a sua saída da equipe da Raposa. Logo depois de deixar o Cruzeiro, o Gabigol acabou assinando com o time do Neymar, o Santos Futebol Clube. Em 2025, ele participou de 49 jogos, marcou 13 gols, deu 4 assistências e ainda teve participação direta em 17 jogadas que resultaram em gols. Ou seja, para qualquer atacante comum, esses números seriam aí muito satisfatórios. Mas para o Gabigol, esses números estão muito abaixo do padrão histórico que ele demonstrou aí ao longo da sua carreira. Mas ainda assim, ele manteve aí um ponto muito importante: a presença ofensiva constante nas equipes em que defendeu. Ou seja, mesmo em um ano irregular, onde atuou aí o ano passado grande parte pela equipe do Cruzeiro, mesmo assim, Gabigol continua sendo uma peça importante e decisivo aí para os times em que ele defendeu e defende hoje. E agora vem o nome que gera muita, mas muita confusão e sempre tem aí os holofotes voltados para ele, sobretudo da grande mídia, que adora aí noticiar os fatos envolvendo aí da carreira dele, Neymar Júnior. Em 2025, o Neymar participou de 28 partidas e teve ali uma média de cerca de 10 a 11 gols e de 3 a 4 assistência, no máximo 15 participações diretas em gols com a camisa do Santos. E aqui não é crítica técnica, pelo contrário, é uma análise objetiva dos números envolvendo o Luciano, o Gabigol e também o Neymar. Mas assim, temos que considerar ainda um fator aí com relação à análise do Neymar,
que é as condições físicas do atleta. A gente sabe que em 2025 o Neymar mais uma vez foi muito afetado pelas lesões, tendo aí que passar por um processo de readaptação, não teve sequência, né? E isso acabou o prejudicando muito. Mas quando ele jogou, quando ele esteve em campo com a camisa do Santos, obviamente mostrou a qualidade que ele tem. Mas decisão também passa por estar em campo. E isso o Neymar não conseguiu ter uma boa frequência em 2025. Então é por isso que em 2025 ele esteve aí menos presente que Luciano e Gabigol dentro de campo. Mas e agora, colocando os três lado a lado em 2025, podemos aí fazer uma comparação aí mais precisa. O Luciano, mais jogos, mais participações em gols. Gabigol, números medianos, mas consistentes. Ele conseguiu aí, por mais que tenha tido números abaixo, né, do que ele está acostumado, ele conseguiu manter ali uma certa consistência. E o Neymar, menos jogos, menos impacto direto na equipe do Santos, que é a equipe que ele defende hoje. Mas e se a pergunta for, quem decidiu mais jogos em 2025? Os números não mentem e os números apontam Luciano na frente de Gabigol e de Neymar. Isso não quer dizer que o Luciano é melhor jogador. Quer dizer que ele decidiu mais vezes aí ao longo da temporada de 2025. Agora vamos analisar um pouquinho aí sobre a temporada de 2026, que embora esteja no início da temporada, né, a gente já consegue fazer uma pequena análise dos números desses três jogadores. Luciano, por exemplo, o Luciano ele iniciou a temporada dando assistência, marcando gol e sendo um dos líderes do São Paulo dentro de campo, fazendo bons jogos aí nesse início de temporada. Já o Gabigol também começou bem, embora aí com menos destaque do que o Luciano. Com a camisa do Santos, o Gabigol já conseguiu, inclusive, também balançar as redes, mas tem oscilado bastante ainda neste início de temporada, gerando, inclusive, insatisfação em parte da torcida do Santos. Enquanto isso, o Neymar segue sem jogar em 2026, segue sem uma sequência aí de jogos e aguarda ainda o processo de retomada para sua volta aos gramados após ter sido submetido a um novo procedimento cirúrgico. Ou seja, mesmo com a amostragem pequena, Luciano e Gabigol já começaram melhor a temporada de 2026 em comparação com o Neymar, que sequer conseguiu aí ter condições suficientes para entrar em campo. Enfim, galera, que conclusão podemos chegar analisando todos esses números? A resposta é a seguinte: em 2025, sim, Luciano foi mais decisivo que Neymar e Gabigol em números. Em 2026, até agora, Luciano e Gabigol saem na frente de Neymar. Isso não apaga, obviamente, a carreira, não apaga o talento, não muda a hierarquia histórica, mas futebol também é momento. E o momento recente coloca Luciano nessa conversa, coloca Luciano como o jogador mais decisivo aí em comparação com Neymar e com Gabigol, que muitas vezes são atletas muito mais badalados do que o Luciano. E agora eu quero saber de você. Decisão é números ou peso de camisa? Luciano merece mais respeito aí no cenário nacional do futebol brasileiro? Comenta aqui embaixo, vamos discutir, mas com argumentos e sem clubismo. E se você curtiu esse tipo de análise, já se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala de futebol com dados e contexto e não somente com clubismo. Claro, sempre o foco é o nosso tricolor paulista, mas também é importante analisarmos aí as outras equipes, principalmente quando influencia o dia a dia do nosso tricolor. Bom, galera, hoje eu vou ficando por aqui. Qualquer outra informação sobre o São Paulo vou trazendo aqui para vocês. Por isso, mais uma vez, eu peço que se inscreva, deixe aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do tricolor. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!